Estou muito feliz de estar aqui, mas a tarefa de concluir ou de resumir o que foi essa série sobre a cruz de Cristo é uma tarefa que beira o impossível. Para vocês terem uma ideia, nós tratamos de cerca de 25 temas dentro dessas mensagens durante esse ano. Mas eu creio que isso foi uma experiência muito rica, porque além de ser o símbolo da excelência da nossa fé, a cruz é uma síntese perfeita do Evangelho de Cristo. Nós, nessa experiência de hoje de manhã, assumimos fisicamente, pessoalmente, ali no gramado, como igreja, a forma da cruz. Vocês viram as fotos? O convite foi para estar dentro daquele desenho de cruz. O coração precisaria estar comprometido com esta cruz, que representa todo o amor de Deus pelo sacrifício de Jesus em nosso lugar. Hoje, na mensagem, eu quero propor uma revisão de alguns princípios que tratamos ao longo do ano. E para isso, eu escolhi como título desta abordagem o seguinte: a cruz na vida do discípulo cristão. Discípulo cristão porque tem discípulo de tudo quanto é jeito e de um monte de gente. Mas nós nos identificamos com Cristo. E a cruz na vida do discípulo cristão, porque Jesus disse que a gente, para segui-lo, precisava negar a si mesmo e tomar a sua cruz. A cruz está no começo da nossa fé. A cruz dá crescimento para a nossa fé. E a cruz é o fim da nossa fé. Não por causa da morte, mas pela vitória de Jesus sobre a morte. O texto principal que foi escolhido, já lido pelo pastor Eduardo, é Gálatas 6, versículo 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Quanta cruz, quanta crucificação, mas quanta vida, quanta esperança, quanto amor, quanto perdão. E eu quero propor que a gente recorde de 7 conceitos. Nós vamos passar rapidamente por esses conceitos. Fé ou incredulidade ao alcance de todos. Isso nós vemos na cruz. Repúdio ou abraço de Deus. Você decide. Isso é para qualquer um. Cada um pode decidir na cruz, ou recebe um abraço de Deus, ou o repúdio e a condenação da justiça de Deus. Autonegação e redenção do ideal de Deus. Morte e vida eterna no mesmo lugar. Pecado incontável e perdão infinito. Isso está na cruz. Sofrimento e glória na hora certa. Isso também está na cruz. Solidão ou família para todos. Vamos ver esses conceitos. Primeiro, fé e incredulidade ao alcance de todos.
E nós vemos isso na história daqueles 2 ladrões que foram crucificados ao lado de Cristo. Um deles disse assim, um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Esse camarada aqui, ele sintetiza toda a incredulidade, toda a independência, toda a empáfia, toda a altivez do homem que se coloca contra Deus. E veja, nós não estamos falando de alguém que ganhou o prêmio Nobel. Nós estamos falando de um ladrão que foi condenado à morte na cruz. Mas ele não deixou de ser orgulhoso. Ele não deixou de ser incrédulo. O texto diz que ele lançava insultos contra Cristo. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e salve a nós também. Quanta gente nós encontramos durante a semana que tem exatamente esse mesmo pensamento. Essa mesma audácia de se colocar contra Deus, de desafiar Deus, de declarar a sua incredulidade, de falar insultos a Deus. A cruz também representa a incredulidade. Mas o outro ladrão, ele disse, versículo 42 de Lucas 23, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu acho essa frase uma das mais fantásticas da Bíblia. Vamos nos lembrar que ele era um ladrão. Ele estava condenado, estava morrendo ao lado de Jesus. Mas vejam o que ele diz, no que ele disse. Quando entrares no teu reino, ele reconheceu que Jesus era rei. Ele sabia que Jesus tinha um reino. E ele sabia que Jesus estava indo para esse reino. Jesus não estava morrendo naquela cruz apenas. Ele sabia que Jesus ficaria vivo, que Jesus ressuscitaria, que aconteceria alguma coisa, mas que Jesus ia tomar posse do seu reino. E ele suplica para ele, Senhor, quando o Senhor entrar no seu reino, ele reconheceu a soberania de Jesus, o senhorio de Jesus, o poder de Jesus, o reino de Jesus, e suplicou pela graça de Jesus. Por que suplicou pela graça? Porque ele era um ladrão, e ele disse para Jesus, lembra-te de mim. Mas o que você vai lembrar de um ladrão? Você vai lembrar de um ladrão que ele é um ladrão. O que aquele homem estava querendo que Jesus lembrasse dele? Lembrasse que ele era um pobre pecador. Que ele humildemente estava suplicando a graça e o perdão de Jesus. Ele estava pedindo salvação. Ele chegou no fundo do poço, condenado à cruz, estava morrendo na cruz. Ele não podia ir mais para baixo do que onde ele estava. Mas de lá de baixo, ele clama para Jesus, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. E se vocês se lembram, Jesus disse para ele, hoje mesmo, você estará no paraíso. Impressionante isso. Na cruz, a fé e a incredulidade se encontram. Com qual você se identifica?
repúdio ou abraço de Deus. Nós encontramos isso na história bíblica. Primeiro no Velho Testamento, quando Adão e Eva pecaram, lá no jardim, eles foram expulsos por Deus do jardim. Deus os expulsou do jardim. Vejam o que diz o texto bíblico, Gênesis 3:23. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Nós fomos expulsos do jardim. O repúdio de Deus contra o nosso pecado não permitiu que continuássemos no jardim. Era necessário que nós fôssemos expulsos. Na cruz, uma pessoa pode experimentar esse repúdio de Deus, essa condenação e esta morte sem perdão, que é a morte eterna. Mas na cruz também nós encontramos o abraço de Deus. Eu acho fantástico que a cruz, como símbolo cristão tão simples, feito por 2 traços, um vertical e um horizontal, que a cruz se apresenta para nós de braços abertos. Assim é a cruz, de braços abertos. Toda cruz tem os seus braços abertos, porque Deus quer nos abraçar com o seu amor. E a história que representa isso no Novo Testamento é a história do filho pródigo. Quando diz em Lucas 15, a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe na estrada, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. A cruz continua aqui, como este pai que está esperando o filho voltar. E se você estiver na estrada vindo para ele, ele vai ver você de longe. E ele vai correr para lhe abraçar. O repúdio e o abraço se encontram na cruz. Negação e redenção do ideal de Deus. Aos pés da cruz, o homem pode encontrar o seu mais digno ideal da existência. É verdade que Jesus disse a todos aqueles que queriam segui-lo, lá em Lucas 9:23, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ninguém passa pela cruz sem humilhação. Ninguém passa pela cruz sem arrependimento. Ninguém passa pela cruz sem reconhecer os seus pecados. Ninguém passa pela cruz sem se curvar diante de Deus. Mas o que nos espera depois da cruz é o auge da existência humana, é a plenitude do que significa ser humano. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 4-6, diz assim: a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue na cruz. E nos constituiu o quê? Reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. O homem pode ser restaurado através da cruz,
a sua finalidade primordial. O homem foi criado para adorar a Deus, o homem foi criado para servir a Deus, o homem foi criado para usufruir o amor de Deus. E toda essa realização passa pela cruz. Ninguém chega nela se não passar pela cruz. Morte e vida eterna no mesmo lugar. A Bíblia diz que nós nos identificamos com a morte de Jesus na cruz, em Romanos capítulo 6. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Nós fomos batizados em sua morte. Mas no versículo 5 de Romanos, está escrito assim: se desta forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também, na semelhança da sua ressurreição. A cruz nos faz identificar com a morte de Cristo, mas também nos identifica com a vitória de Cristo sobre o pecado. A cruz não foi capaz de vencer a vida de Jesus. E na ressurreição de Jesus, e na vitória de Jesus sobre a morte na cruz, nós estamos incluídos, porque a nossa ressurreição será também semelhante à de Jesus. Pela cruz, você pode experimentar a morte ou a vida eterna. A cruz representa as duas coisas. Ou morre para sempre, condenado e afastado de Deus, ou vai viver para sempre em comunhão eterna com Deus. Pecado incontável e perdão infinito se encontram na cruz. Por que pecado incontável? A Bíblia diz que todos os nossos pecados caíram sobre aquela cruz. A gente não consegue imaginar isso, mas pense um pouquinho. Eu estou perto de 70 anos. Vamos dizer que eu tivesse 70 só para facilitar a conta. Se eu pecasse uma vez por dia, seria 364 vezes 70. Eu não sei quanto que dá essa conta, mas dá bastante. Dá muito. Vamos dizer que dê 200 mil pecados. Ou 20 mil pecados. Vezes 70. Mas isso sou eu. E tem mais você, tem você, tem você, tem você, tem você. Todos nós. Mas nós aqui, o que nós somos? Um punhadinho de gente. Perto de todo mundo que está aqui em São Paulo, que está no Brasil, que está no mundo. Junta o pecado de todo mundo, todos os dias da vida dessas pessoas. Tudo que foi cometido contra Deus. Junta tudo isso e jogue sobre a cruz. Foi exatamente o peso desse pecado que caiu sobre Jesus. E veja o que a Bíblia diz. Em Hebreus capítulo 9, versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Por isso que foi necessário Deus morrer na cruz. Jesus, o Filho de Deus, teve que vir do céu para morrer na cruz. Ele entrou no Santo dos Santos. E de uma vez por todas, não é necessário mais nenhum sacrifício. Todo sacrifício foi feito por Jesus uma vez por todas, uma vez para sempre. E obteve eterna redenção. Nós não fomos salvos por uma semana, nem por um mês, nem pelo resto da nossa vida aqui na terra. Nós fomos salvos por toda a eternidade, por aquilo que estava na cruz. Um monte de pecado.
incontáveis pecados. Mas esses pecados se encontraram com um perdão infinito da graça de Deus, do amor de Deus. Só há dois destinos para o nosso pecado. Ou eles continuam no nosso coração, ou eles são colocados na cruz de Cristo. Você decide. Sofrimento e glória na ordem certa. Jesus disse para os seus seguidores: eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Lá em João capítulo 16, versículo 33. Eu lhes disse estas coisas para que vocês em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Quero explicar um pouquinho só esse versículo. Eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz. Jesus quer que nós tenhamos paz. Não importa quais sejam as circunstâncias, não importa o que você está passando, Ele quer que o seu coração tenha paz. Paz é aquele descanso nas mãos de Deus. Não importa quão ruim seja o caminho, quão difícil seja o desafio, mas você sente o amparo de Deus, a paz de Deus que excede todo o entendimento. E ele diz: nesse mundo vocês terão aflições. Ele não está dizendo: eu vou livrar vocês de aflições. Vocês vão ter aflições. Contudo, tenham ânimo, tenham coragem, não desistam, lutem, enfrentem as dificuldades, porque eu estarei com vocês. E a maior prova de que eu estarei com vocês é porque eu já venci. Eu já conquistei a vitória. E vocês estão do lado vitorioso. Fiquem comigo, porque eu ficarei com vocês por toda a eternidade. Aflições, muitas aflições. Você pode imaginar as aflições de Cristo na cruz? Mas em Romanos nós lemos sobre as nossas aflições, capítulo 8, versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Esses sofrimentos, gente, eles vão passar. Nós podemos ter algumas crianças aqui, então eu vou ser bem exagerado. Daqui 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui. Você não vai. A dor vai passar. O sofrimento vai passar. As aflições passarão. Você vai encontrar lá na eternidade a paz perfeita e eterna, servindo, adorando a Deus e conhecendo a Deus. Os sofrimentos que nós passamos aqui nem podem ser comparados com a vida eterna que nós teremos com Deus. O sofrimento daqui é nada perto da glória que nos está reservada. Amém, gente? Neste mundo sofremos as dores do pecado e da carne, mas na casa do Pai celebraremos a vitória do perdão e do amor eterno de Deus. E por último, a solidão ou família para quem quiser. Existe uma solidão no pecado. A solidão da culpa. Esses dias nós estávamos conversando aqui no escritório. Até os bichinhos
sabem quando eles fazem coisas erradas. Quem tem gato tem cachorro aqui. Vamos só ficar nesses dois. Se você pegou o seu gato lá e ele arranhou todo o seu sofá, você vai ver, ele não vai estar em cima do sofá sorridente. Oi, olha o que eu fiz. Não, ele vai estar embaixo de uma cadeira, embaixo da mesa. Ele vai estar meio acuadinho, assim, com o rabo entre as pernas. Cachorro, então, nem se fala. Cachorro fica assim como se ele sabe que ele fez a coisa errada. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos coloca sozinhos. Foi o que aconteceu com Adão e Eva lá em Gênesis 3. Quando Deus estava perguntando por Adão: onde estás, Adão? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo e porque estava nu, por isso me escondi. A gente foge de Deus, foge das pessoas. Uma consciência pesada nos isola, nos deixa solitários. O homem ficou com medo, teve vergonha do que fez, e por isso se escondeu de Deus. Nós homens somos craques em fazer isso. A coisa que o homem mais sabe fazer, todos os homens da face da terra, a coisa que o homem mais sabe fazer, sabe o que é? Ficar quieto. Não falar nada. E ainda não fazer nada. Com qualquer problema que tenha. Discutir a relação é a pior coisa que existe para qualquer homem na face da terra. Porque o homem, ele foge. Ele enfia a cabeça dentro da areia. Ele não quer enfrentar o problema. Isso é a solidão do pecado. E as mulheres também. As mulheres vão para o quarto, fecham a porta e choram. Agora, meu querido e minha querida, eu queria dizer uma coisa para vocês. Nós não fomos feitos para chorar sozinhos. Nós não fomos feitos para chorar sozinhos. Por isso a igreja é uma comunidade. A igreja é um povo. A igreja é uma família. E eu quero dizer para vocês, homens, não carregue o seu problema sozinho. Tenha coragem de compartilhar com alguém, pedir oração. Nós temos o Ministério de Homens. Aí amanhã tem uma reunião aqui. Venha nessa reunião, você vai conhecer outros homens que têm dificuldades que nem você. Você vai ver como eles estão lutando, como eles querem vencer. Eles vão encorajar você a fazer a mesma coisa. As mulheres têm as suas reuniões. As mulheres se encontram, fazem muita coisa como vão fazer agora o bazar. Mulheres, não fiquem sozinhas, não chorem no quarto com a porta trancada. Isso não vai resolver o seu problema. E para todos, nós temos coisas como celebrando. Toda quarta-feira, para que serve o celebrando? O celebrando é para você não enfrentar os seus problemas sozinho. A igreja está junto com você. A igreja se dispõe a ouvir as suas dores e ajudar você a enfrentar as suas dificuldades. E tantas outras coisas que a igreja oferece, para todas as idades e coisas mais. Mas não é o nosso ponto aqui hoje. Deus nos criou como família e nos deu um ombro para a gente chorar. Romanos capítulo 12. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade e alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Não chore sozinho. Nós temos muitos ombros aqui, aonde você pode chorar. A igreja foi feita para ser essa comunidade do amor de Deus, a comunidade do perdão, a comunidade do encorajamento, a comunidade da parceria.
aproveite o que é oferecido para você. Você não foi feito para chorar sozinho. Nós vamos concluir. E eu queria que você prestasse atenção na conclusão em 3 momentos. O primeiro momento numa leitura que eu vou fazer. Preste atenção e se identifique com essa leitura. Você está nesta leitura. Você mesmo, com o seu nome, com o seu CPF, com a sua identidade, com a sua digital, porque Deus conhece a sua vida. Esse é o primeiro momento. Mas vai ter um segundo momento, em que o Felipe vai cantar uma música sobre a cruz. Eu queria muito que você ouvisse essa música de uma forma diferente. Como se ela fosse a sua visão daquilo que Cristo e a cruz significa para você. E no terceiro momento, eu quero fazer uma oração de consagração, aonde você vai, de novo, você pode ter feito isso muitas vezes, como eu já fiz e como pretendo fazer outras vezes também. Você vai dizer para Deus: Senhor, a minha vida está aqui, no centro da cruz, porque eu quero viver conforme a cruz. Ouça essa leitura. A cruz é o evento central da eternidade. A cruz é o mais fantástico evento universal. Nela converge todo o projeto de Deus para a humanidade. É na cruz que tudo se encontra. Na cruz se encontram Deus e o homem. Na cruz se encontram o bem e o mal. Na cruz se encontram a soberania de Deus e a vontade do homem. Na cruz se encontram o amor e o ódio, a fé e a incredulidade, a misericórdia e a crueldade, a justiça e a injustiça, o perdão e o pecado, o santo e o profano, o sonho e o pesadelo. Na cruz se encontram a vitória e o fracasso. Na cruz se encontram a vida e a morte. Na cruz se encontram a esperança e o desespero. Na cruz se encontram a dor e a alegria, o riso e o choro, o culto e a blasfêmia, a bênção e a maldição, a cura e a enfermidade, a paz e a guerra, o homem e a mulher. Na cruz se encontram o soberano e o mendigo. Na cruz se encontram a criança e o adulto. Na cruz se encontram o judeu e o árabe, o negro, o branco, o pardo e o amarelo, o rico e o pobre, o são e o enfermo, o inocente e o culpado. Na cruz se encontram todos os povos, raças, tribos, nações e línguas. Na cruz se encontram o curvado, o ajoelhado e aquele que está em pé. Na cruz se encontram você e eu. Na cruz se encontram você e Deus. Bendita seja a cruz de Cristo. Bendito seja o Cristo da cruz. Amém e amém. Viver é aprender que a vida é um presente lindo, a vida é um dom
que nos foi dada pelo autor de toda a criação. Ele tem um plano e o seu plano é o Filho, que numa cruz verteu-se em amor na salvação. E não há outro que nos fez viver, não há outra forma de viver senão conforme a cruz, seguindo atentamente os passos de Cristo Jesus, deixando-se esvaziar conforme o Mestre, não se apegar a nada que não seja dele, fazer de sua presença nossa dependência, então viver em oração conforme a cruz. Viver é aprender que a vida é um presente lindo, a vida é um dom que nos foi dada pelo autor de toda a criação. Ele tem um plano e o seu plano é o Filho, que numa cruz verteu-se em amor a salvação. E não há outro que nos fez viver, não há outra forma de viver senão conforme a cruz, seguindo atentamente os passos de Cristo Jesus, deixando-se esvaziar conforme o Mestre, não se apegar a nada que não seja dele, fazer de sua presença nossa permanência, então tornar-se adoração conforme a cruz. Vocês prestaram atenção nessa letra, especialmente no refrão, onde diz que nós nos deixamos esvaziar. E em seguida diz: e nós não queremos nos apegar a nada que não seja dele. Talvez você já tenha participado em muitos cultos de consagração. E hoje você tem a oportunidade de fazer a mesma coisa. Tanta coisa sobre a cruz que nós aprendemos, que nós vimos. Tantas coisas que falam com a gente. Tantas bênçãos que vêm para nós. Mas nós precisamos dar uma resposta a tudo isso. E a resposta é o seu compromisso. O compromisso do seu coração. Hoje pela manhã, quando assumimos a forma da cruz, o desafio foi: esse traço vertical da cruz significa o nosso compromisso de amar a Deus, que é o que nos liga a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E o traço horizontal é amar o próximo como a si mesmo. E Jesus disse: não há mandamento nenhum maior do que esses dois mandamentos:
E os 2 mandamentos estão aqui na cruz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Você quer se comprometer com isso? Nós queremos uma igreja que seja formada pela cruz, que tenha o formato da cruz. Mas o seu coração precisa ter o formato da cruz. A sua vida precisa ser conforme a cruz. E eu queria convidar você a fazer a sua oração, entregando a sua vida de novo nas mãos do Senhor e dizendo para Ele: eu quero me comprometer com isso. Esse é o alvo da minha vida. Esse é o maior propósito e a maior razão da minha vida. Não vou pedir para você vir aqui à frente, não vou pedir para você levantar a mão. Mas responda para Deus a respeito de tudo aquilo que você ouviu e que bateu no seu coração. Vamos orar silenciosamente. Cada um faça a sua oração. Senhor Jesus, o Senhor conhece a vida de todos nós aqui. E o Senhor está olhando agora diretamente para a nossa mente, para o nosso coração. O Senhor sabe tudo que nós estamos pensando, tudo que nós estamos falando, e qual é a resposta de cada um. Mas que essa resposta seja um sim para o Senhor. Para amar o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Senhor, renova esse compromisso na vida de todos nós. Faça de nós discípulos verdadeiros, conforme a cruz. Faça de nós, Senhor, servos que te amam acima de todas as coisas, e servos que amem o próximo como a si mesmos. Entregamos nas tuas mãos a nossa vida. Tenha misericórdia das nossas fraquezas, Senhor. Receba-nos de volta. Abraça-nos com a tua cruz. E dá-nos do teu próprio coração. E que a tua paz tome conta da vida de cada um. E que tua bênção faça essa igreja realizar a sua missão. E que muita gente possa se encontrar contigo através da cruz. É o que pedimos para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém.